Olá, boa noite. Vou aguardar vocês entrarem, sejam bem-vindos. Olá, Carlos, Flávia, Gisele, Kátia Vilhena, Lavinha Santana, Carlos Augusto. Vamos entrando, gente. Marina, Lucelena, Léo, bom ter você aqui. Oi, amada, boa noite, Kátia, saudade de você. Você é muito querida. É um prazer ter vocês aqui, gente. Vamos entrando na casa de vocês. Aceitam uma xícara de chá? Oi, Sônia. Vamos entrando. Como afeto os outros com a minha atitude? Boa noite, querida. Oi, Sônia Regina. Tá boa, meu amor? Vamos entrando. Oi, queridona Kátia. Julinha Salvatore, que saudade. Vamos entrando, gente. Tudo bom, Sônia, tudo ótimo. Melhor não podia ser. Tô aqui trabalhando, com saúde, tá tudo bem. Oi, Cecília. Boa noite, Simone. Porto Alegre, vamos entrando, gente, que bom. Antônio Carlos, vamos entrando. Vou dar uns minutinhos mais para as pessoas entrarem para eu começar, porque quando eu começo eu não paro. Hoje à tarde eu fiz uma live com a Claudiane Tavares, nós falamos sobre sintomas. Foi muito interessante. Se vocês quiserem, tá lá no YouTube, já coloquei lá na íntegra. Oi, Cláudia. Oi, Mafalda, saudade de você, querida. Boa noite, Antônio. Tudo bom, querido? Saudade também. Ai, você assistiu a live de hoje? Hoje o dia foi bom, né? 2 lives num dia só. Mas tudo bem, faz parte, né? O tema era muito interessante, muito importante, né? Nós vamos falar mais sobre isso mais outras vezes. Vou abordar isso mais algumas vezes. Ai, obrigada, Daisy, obrigada. Eu estou fazendo o meu melhor, estou passando o melhor para vocês, o que eu sei, eu quero passar tudo. Tá tudo lá no meu canal de YouTube, Selene Taumaturgo. Aqui no Instagram é Taumaturgo Selene, no YouTube é Selene Taumaturgo. Então entrem lá e podem assistir todas as lives que eu fiz. Oi, Simone, que bom que vocês estão assistindo, que ótimo. Oi, Irene, tudo bom? Gente, foi um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente conversar um pouquinho. Hoje o tema foi até enviado por uma pessoa que fez uma pergunta, né? Como afeto os outros com as minhas atitudes, né? E esse movimento entre as pessoas, né? Como se dá isso, né? A responsabilidade afetiva que a gente tem com as pessoas, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje, né? E antes de falar sobre isso, até eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Qual é o caminho? Esse livro já está na 2ª edição, eu fiz em 2008, com uma amiga querida, que foi minha aluna de cinesiologia também,
a Lilian Knapp, e numa parceria de conversa nós começamos a fazer esse livro. E ela disse, não, mas isso que você está falando dá um livro. Eu digo, então senta no computador e nós vamos começar o livro. E aí nós fizemos esse livro em parceria. Foi um bem casado. Essa daqui é uma foto lá de Airuoca, de Minas Gerais, nos caminhos que eu amo demais. E esse livro tem 7 passos, né? Ele fala qual é o caminho que eu não estou vendo agora, que eu preciso olhar. Qual é a sombra que eu uso para não olhar para o caminho? Qual é a sabotagem que eu faço para manter a minha sombra? O que eu trago da minha criança que ainda está pegando, que eu ainda não resolvi? O que a minha alma pede? A verdadeira missão da minha alma. O que eu preciso resolver nesse momento? Qual é a atitude que eu preciso tomar? E uma outra coisa, para eu chegar no 7º passo, que é a minha essência. Porque numa relação a 2, toda ação tem uma reação, né? E nos casais, nos relacionamentos afetivos, nós precisamos ter essa consciência de como abordar, né? A primeira coisa que eu penso quando eu falo sobre isso é o que eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que as pessoas falassem comigo, como eu gostaria que as pessoas me recebessem, né? Com carinho, com respeito, com atenção. Então, por que eu não faço isso? E agora, o que está acontecendo nesse momento entre as pessoas é exatamente essa dificuldade. Porque, na realidade, nós somos pessoas muito diferentes. Esse livro vai te ajudar a conhecer-se um pouco mais, porque é um trabalho que você pode fazer sozinho, né? Porque se eu não me conheço, eu não posso entender o outro. Eu estou sempre cobrando do outro, ou estou sempre espelhando para o outro aquilo que está faltando em mim, aquilo que está me incomodando. E aí eu fico cobrando que o outro me dê aquilo que faltou. Mas aquilo que faltou não é ele que vai me dar. É aquele que eu tenho que olhar para trás e resolver a questão, que eu ainda não resolvi. Seja papai ou seja mamãe. Então eu sempre falo, um bom exercício, um exercício que todo mundo tinha que fazer. Se tem pai e mãe, é chegar perto deles e agradecer a vida. E dizer, eu nunca disse para vocês que eu amo vocês. Ah, mas eu não amo meu pai me abandonou. Ele te deu a vida. Ele pode não ter te dado mais nada, mas ele te deu o que você tem mais importante, que é a sua vida. E as pessoas não se tocam de quanto que a vida delas é importante. É como se você não tomasse isso. É como se tivesse sido uma obrigação deles te cuidar, deles criarem você. Então eu não pedi para nascer, foram eles que me botaram, eles que se virem. Não é bem assim que a banda toca. Se você não toma pai e mãe e não aceita a sua origem e não olha para trás e não aceita tudo que aconteceu do jeito deles, do jeito que eles puderam fazer, do jeito que eles se entenderam ou não se entenderam, isso é um problema deles. Mas um momento de amor existiu e você nasceu. Se você não olha com respeito para os seus pais, como é que você vai olhar com respeito para aquele que mora contigo, para aquele que está sendo uma referência de afeto? Porque a primeira referência de afeto que nós temos é com pai e mãe. A segunda referência é quando nós namoramos ou quando nós casamos, né? São os namorados, é com quem eu compartilho a minha intimidade. A intimidade primeiro é pai e mãe, depois é um marido ou é uma esposa. Nós de qualquer forma, consciente ou inconscientemente, nós atraímos
situações para que a gente viva. Então, os relacionamentos nós atraímos. Isso é uma responsabilidade nossa. Ah, mas aí não deu certo porque ele não é gentil e tal. Mas se você já viu isso no namoro, para que casou? Então, assim, as cobranças aumentam depois. Mas a gente, quando olha para trás e tenta resolver lá atrás, o que nós temos que fazer para poder ter uma boa relação? Quando você resolve lá atrás, você tem que mudar o paradigma. E mudar o paradigma é subir uma oitava, é como se você subisse mais um degrau do seu padrão de consciência, né? Do seu poder de entendimento sobre o que é um relacionamento. Porque nós não estamos aqui para cobrar nada, né? Porque o que eles deram já foi dado. O que a gente precisa é crescer, acolher a nossa criança. Se nós ainda estamos brigando e explodindo com o outro porque nós estamos feridos ainda, a nossa criança ainda está ferida. E a nossa criança precisa ser olhada. Isso precisa ser resolvido. Terapia de constelação, de cinesiologia, de psicólogo, seja lá o que você for procurar. Mas você precisa olhar para a sua criança. Você precisa acolher a sua criança. Porque na realidade você chegou à fase adulta e você não olhou para aquela história. E você precisa olhar. Se você não acolhe, você vai permanecer criança. E quem é que vai assumir você? A sua esposa, seu marido ou um filho seu que vai ficar no seu lugar e vai cuidar de você como se fosse seu pai ou sua mãe? Porque a sua criancinha ainda está birrenta. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Senão a gente continua mantendo as máscaras para repetir mais do mesmo. Muda de marido, muda de namorado, muda de cidade, muda de emprego, mas a carência está te seguindo. E você vai atrair pessoas que vão representar aquilo que você sempre precisa olhar. Então, para começar, a gente precisa se colocar como observador. O que eu fiz que meu companheiro ou meu parceiro está reclamando? O que ele está reclamando? Então, é não tomar esse feedback que o outro te dá como pessoal e bater de frente. Já sair na briga, já sair no conflito, não. É chegar e conversar, né? E perguntar, mas o que te faz responder assim? O que eu fiz? O que está acontecendo? É meu? Fui eu mesmo que fiz? Ou você só está nervoso com as suas questões? Então, existe uma coisa dentro da relação que é comunicar. Porque nós temos traços muito diferentes. A minha formação, a minha família me deu uma educação e uma criação. A sua família te deu uma outra criação. É um outro nível, uma outra conversa. Quando os dois se juntam, nós temos que casar essas duas pessoas. Nós precisamos respeitar aquilo que ele traz de bagagem e respeitar aqui. Um outro bom exercício que vocês precisam fazer quando vocês casam com alguém é olhar para a família do seu marido e olhar para a família da sua esposa e reverenciar e agradecer. Aliás, esse exercício está aqui, ó, na página 49 desse livro de dinâmicas ocultas que eu fiz para ajudar as pessoas que estão em formação. É um exercício fundamental, porque se você não aceita os pais do seu marido ou você não aceita os pais da sua esposa, o que vai acontecer? Você está sendo aceito totalmente? Não. Você não está sendo aceito, porque você faz parte daquela família. E se você faz parte daquela família, você pertence àquele núcleo. Se eu não aceito aquele núcleo, eu não te aceito. E como vai olhar os seus filhos para você? Como eles vão olhar? De que forma? Se você não aceita uma parte que é deles, que são os avós, que são a família do marido ou da esposa. Percebem o que eu estou falando? Isso é que começa os emaranhados dos conflitos. Quando eu projeto sobre o outro as minhas carências ou as minhas dificuldades, porque eu não gosto daquele jeito que a sua mãe falou comigo, porque eu me lembro de como a minha mãe ou como a minha avó falava com a minha mãe. É como se eu distorcesse e reposicionasse as situações. Então, assim,
Nós somos seres diferentes. E quando nós somos seres diferentes, nós precisamos nos perguntar o que falta em minha vida, que esse vício de comportamento não é um vício de fumar, de beber, não. Eu estou falando de outro vício. É um vício de comportamento. É aquele vício que você não consegue mudar, nem em amor ao outro. Porque acontece uma coisa muito interessante. Você tem características diferentes, estruturas que eu digo, de formato de rosto mesmo, que é um curso que eu dou sobre fisionomia, que é fantástico e todo mundo devia conhecer e devia fazer esse curso. Quando você tem uma tendência a reagir de uma forma, você não está se colocando no lugar do outro, você quer que o outro te aceite como você é. Agora, se o outro, para aceitar você como é, você tem que aceitar o outro como ele é, com as diferenças de opiniões e crenças e de postura, né? De como ele reage e age nas situações. Então, eu tenho sempre que me posicionar. Não é que eu tenha que usar uma máscara para ser diferente daquilo que eu sou. Eu só tenho que declarar. Olha só, hoje eu me aborreci no trabalho, tô chegando em casa, então não fala comigo agora não, porque eu não tô legal. E isso não tem nada a ver com você. Isso sou eu com meus botões. Eu vou resolver isso comigo e depois, quando eu estiver melhor, eu falo com você. E o que você tem que fazer? Respeitar a individualidade. O respeito da individualidade, das diferenças, das situações, de como eu me reorganizo, e não é você que vai me ajudar nesse momento, porque isso faz parte da minha cultura pessoal, do meu jeito de ser, e não é você que vai me dizer como fazer nesse momento, porque a minha estrutura está em ação. O meu jeito, como eu fui criado, de como o meu nariz reage, de como meu queixo de determinação, de autoridade reage, eu posso, se você começar, você não fala, porque você não sei o quê, porque você não diz o que está sentindo, o que está acontecendo? Você tem outra, aí você já começa a delirar quando você acha que isso é pessoal. É outra coisa que você não tem que fazer. É achar que tudo é pessoal. Você não pode ser a bola da vez o tempo todo, achar que está todo mundo falando de você e que a questão do outro é porque ele não gosta mais de você. Gente, ele não fez nada. Vai ver quem não gostou de você, qual é a tua encrenca lá atrás para não espelhar sobre o outro. Então, tudo que a gente faz nesse movimento a dois tem algo que tem a ver comigo mesmo. O outro só veio para trazer à tona aquilo que eu preciso olhar. Não é aquilo que ele vai trazer para mim, é o que ele ressoa comigo, que às vezes é mais do mesmo. Ele também perdeu um pai cedo, eu também perdi a mãe cedo, então tem duas carências de lá e de cá. Ele pode projetar em mim a mãe, eu posso projetar nele o pai, entendeu? Então assim, fica atento sobre a sua vida, sobre o que aconteceu ao seu redor, senão você acha que você é a figura central, você que sabe de tudo, você que é o melhor, a tua dor é a pior. Não é assim que a banda toca. Se colocar no lugar do outro é uma coisa muito séria e muito importante. Nas constelações familiares, nós, quando vamos assistir às constelações, aprendemos muito, porque ali a gente aprende a se colocar no lugar do outro, a sentir o que o outro está sentindo. E muitas vezes a gente percebe que é o mesmo que eu estou sentindo. O outro está sentindo a mesma coisa que eu, mas eu sinto a mesma coisa que ele. Como pode ser? Porque todos nós estamos encarnados, todos nós temos famílias, todos nós temos problemas. E essas questões têm que ser resolvidas. De uma forma ou de outra, nós precisamos resolver. Então, essas crenças familiares que se repetem, como meu pai reagia, como meu pai tratava a minha mãe, eu preciso observar se eu gostava daquilo, se eu achava aquilo bacana, para eu não fazer mais do mesmo. Porque senão eu posso querer repetir esse processo. E pode ser que minha companheira ou meu companheiro não vai gostar disso. Então, nós temos que estar de acordo com várias pessoas que existem dentro de nós. Nós temos o hemisfério direito e o esquerdo. Isso quer dizer que nós temos duas polaridades. E essas polaridades falam de coisas diferentes, né?
Elas falam de imagens diferentes, que são imagens do nosso campo, da nossa nuvem familiar, da nossa egrégora familiar, dessa imagem e dessas lembranças que nós temos da nossa infância, de como a minha tia fazia, eu ficava muito na casa da minha avó, de como ela tratava meu avô. Então existe uma semelhança de postura por observação, porque o cérebro, ele aprende a repetir. Se você repete muito, eu sou feliz, mas eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa felizarda, eu sou muito feliz. Olha só que sortuda que eu sou. Em vez de você falar, puxa, tá vendo que droga, que tudo deu errado. Depende de como você quer que o seu campo energético vibre. Então, assim, você cria a sua realidade, assim como você cria as pessoas. Se a tua imagem de homem ou de mulher são imagens de pessoas que não são amorosas, que não são afetivas, que não são respeitadoras, você precisa resolver isso, porque senão você vai atrair mais do mesmo para poder resolver. Então, quem quiser ir fazendo perguntas, vai fazendo, que eu vou olhar de vez em quando. Que tapa na cara, Claudinha. Pois é, então a gente tem que ter cuidado, porque isso é se colocar como um observador de si mesmo, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter, existem várias coisas que nós podemos trabalhar numa relação, mas a primeira coisa é você mapear. Eu vou casar com essa pessoa. Para eu casar com essa pessoa, eu tenho que ter coisas em comuns, porque nós vamos viver 24 horas e talvez a gente vá viver uma vida inteira. Agora, se eu vou viver uma vida inteira com essa pessoa, eu tenho que gostar das mesmas coisas, para a gente ter alguma coisa em comum e falar alguma língua. Porque senão, a gente só tem o sexo bom. Legal, acabou o sexo, vai ficar trepando o dia inteiro? Não vai. Então, o que acontece? Você tem que ter uma outra coisa que traga para você essa admiração um pelo outro. Porque a hora que não tem mais admiração no casal, acabou a relação, entendeu? Então, assim, para você ter uma harmonia e uma vida saudável, uma relação saudável, né? Você precisa ter alguns valores iguais, por exemplo, a visão de vida, os projetos. Eu quero ter filho, ele também quer. Quantos filhos a gente imagina? 2? Não, 3 é muito, né? Porque aí também isso é combinar. O combinado não sai caro. Essas esperanças que você faz ao longo da vida tem que ter esse mapa bem casado. Porque senão você diz assim, depois eu mudo ele, depois eu dou um jeitinho. E você não vai dar, porque ele não vai mudar. As pessoas não mudam. A minha avó tinha um ditado muito engraçado, que eu custei a entender isso. Mas ao longo da vida, né, com os casamento, com o namoro e tal, a gente entende. Ela dizia assim, minha filha, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Ela queria dizer que você não vai conseguir desenvergar uma árvore. Se ela nasceu torta, ela vai ficar torta o resto da vida. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de se trabalhar, de tentar mudar, fazer essa alquimia em si próprio, para poder viver bem em sociedade e ter uma vida saudável em família. Uma outra coisa que é fundamental na relação, que eu já tinha até falado, que é cultivar a admiração no outro. Tem pessoas que... é muito complicado isso. Então, assim, puxa, mas você engordou, hein? Detestei essa cor de cabelo. Nossa Senhora, que coisa horrível. Existem formas de falar, né, gente? Vamos combinar? A educação não pesa a mochila de ninguém. Minha mãe dizia que, por favor, obrigado e desculpa, não pesava a mochila de ninguém. Só abria portas pra gente. E isso é uma coisa importante, você ser educado e ser gentil, não só com as pessoas na rua. Porque senão você chega e diz assim, nossa, mas ele na rua todo mundo adora. Ele é uma pessoa maravilhosa. Olha
só quantas amizades ela tem em casa, é uma casca grossa. Olha só fala com falta de educação e grosseria. Então você vai perdendo a admiração da parceria com as suas atitudes, com o seu comportamento. Você tem muitas maneiras educadas de se falar e dizer: ah, meu bem, eu não gostei desse cabelo, ah, não corta mais. Eu gosto tanto quando você deixa a barba crescer. Ah, mas eu não gosto muito de você só de bigode. Ah, é tão bom aquela barbinha assim. Tem formas delicadas de se falar com o outro. E quando o outro faz alguma coisa errada, o que a gente precisa é sentar, segurar a mão do parceiro, olhar olho no olho e tentar ter um diálogo franco e dizer: olha, eu estou muito triste porque você fez isso. Isso me magoou tanto. Você queria mesmo me magoar? Quando que a gente faz isso? É difícil. A gente até às vezes tenta, mas aí o outro não quer. Isso tem que ser combinado. Isso é uma coisa de cultivar a amizade e a admiração e o respeito um pelo outro. Isso é fundamental. Se não tiver isso, bye bye. Já foi. Uma outra coisa é voltar-se para o outro. A gente tem a mania de querer dar pista e que o outro adivinhe aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto. Então, por exemplo, existem pessoas que falam muito, né? Eu, por exemplo, tenho lábios grossos, eu falo muito. Tem pessoas que têm lábios finos, falam pouco, falam o suficiente. Não é que elas não sejam amorosas ou não sejam doadoras, né? As pessoas de lábio grosso são mais doadoras. As pessoas de lábios finos são concisas. Elas falam exatamente aquilo que é necessário, que é essencial. E falam as coisas certas, né? São pessoas que, se dão um presente para você, ela gosta muito de você. Senão ela não dava. Ela só te cumprimentava. Não é que ela seja pão dura, mas ela faz aquilo que é verdadeiro para ela. Então, como é que você vai dar pista? Você tem que declarar. O outro não vai adivinhar o que você quer. Essas são as formas que nós temos de respeitar dentro das relações, né? Uma outra coisa é nas divisões de poder dentro de casa. Quem é o marido, quem é o homem, quem é a mulher. Quem faz isso, quem faz aquilo, né? Quem é que manda? Então, assim, não tem isso. Tem que existir um equilíbrio. Então, eu cozinho, você lava a louça hoje. Ah, hoje eu vou lavar o banheiro, você passa pano na casa. Por que não? Porque tem que, se os dois não trabalham fora? Ah, tem criança. Então, um dá banho nesse, outro dá comida. Nós temos que dividir tarefas em casa. Agora, então, na pandemia, é que nós estamos vendo isso. Porque tem homem que não lava nem um copo de água. Mas quem é culpado disso é a mulher? Não, desculpe, é a mãe. Porque a mãe não ensinou. A mãe não colocou ele para fazer na hora que tinha que fazer. Porque o homem não faz essas coisas. Quem disse que não faz? Faz sim, né? Então, qualquer um pode participar, gente. É só entrar. Taumaturgo Selene lá no Instagram, tá? É aberto, é livre. Então, essa coisa das influências, das concessões que nós falamos. Ah, eu vou fazer uma concessão hoje. Não. Nós temos que dividir as tarefas. Nós não temos poder sobre o outro, nem o outro tem poder sobre mim. Não existe mando, porque quem manda em mim sou eu. Quem mandava em mim quando eu era criança era meu pai e minha mãe. Depois que eu atingi a maioridade, eu mando na minha criança e eu mando na minha adulta. Eu respeito. Respeito é uma coisa. Isso nos traz dignidade na relação a dois. Na hora que já não tem mais isso, então acabou a relação. E é melhor que cada um vá para um canto mesmo. Porque senão, quando se tem filhos, não fica legal. Né? Como que essas crianças vão ter uma ideia de como é uma relação? Pais que brigam o tempo todo, que se desrespeitam, que se estapeiam, que dormem separados, isso não é uma relação. Qual é a imagem que essas crianças vão fazer da família? Eles vão ter uma imagem de família? Então, é melhor separar. E quando isso acontece, é melhor separar. Porque aí
cada um tem a seu lado, as crianças vão compartilhar com os dois, mas não vão mais presenciar isso. E quando a gente separa, nós também temos que manter essa relação. Às vezes isso é muito difícil, porque quando não quer, dois não briga. Então o que a gente faz? A gente se afasta, dá um tempo, que é para não ter essa cobrança, né? Ou essa eu tenho razão, você tem razão, essas disputas, né? E quando tem bens materiais, então, nossa senhora, isso é mais difícil ainda. Porque quando eu não quero separar e o outro quer, aí a disputa é maior. Porque aí o outro vem em cima dos bens materiais para manter o seu poder sobre o outro. Isso é uma coisa terrível que, graças a Deus, agora entrou na jurídica, entrou e eles estão fazendo os trabalhos de constelação para conciliação e isso está dando super certo, não é? Porque eles não têm essa noção de que estão espelhando nas relações esses confrontos e esses conflitos. Uma outra coisa é não deixar para amanhã o que você pode resolver hoje. Então, pequenos conflitos, senta de noite antes de ir para a cama dormir, as crianças já foram dormir, já jantou, vamos sentar e vamos resolver hoje, para não criar e somar na prateleira os probleminhas. Porque senão você soma, hoje não fala, soma amanhã não fala, soma amanhã não fala, aí daqui a pouco chuta o pau da barraca porque não quer mais falar. Porque já acumulou tanto que não tem mais como resolver as questões. Todo mundo pode entrar, gente, é aberto. Não paga nada, a entrada é grátis. Vai lá no Instagram, Thaumaturgo Selene. Então, levantar a bandeira branca também e declarar paz é uma outra coisa que se chama... não é se humilhar, gente. Se humilhar é uma coisa. E ter a humildade de dizer, olha, você me desculpa, eu peguei pesado com você, não tinha nada a ver com você, eu trouxe problema do trabalho, acabei soltando em cima de você. Então, assim, essas questões têm que ser resolvidas a dois. Se você não conseguir isso, é porque a relação não está casada, gente. Ou nunca casou. Você tem um projeto de vida, o outro tem outra, né? Às vezes você casa com os mesmos projetos, mas de repente esse daqui faz assim, e você continua aqui, e ele já está olhando para cá. E quando vocês andam, isso vai dar no mesmo lugar? Não vai dar. E você tem que ter uma coisa que é respeito. Respeito pela escolha do outro. Ah, mas eu amo de paixão. Mas ele já não ama mais, né? Casal sem projetos comuns sobrevive um relacionamento? Depende. Eu tinha uma amiga de um trabalho, lá atrás, eu trabalhei uma vez num órgão no governo, eu não era nem casada, eu devia ter uns 20 anos, estava noiva. E aí ela disse pra mim, eu vou sair pra férias. Eu digo, pra onde que vocês vão? Ela disse, meu marido ainda não resolveu, eu já decidi, eu vou pra praia. Eu digo, mas vocês não vão juntos? Ela disse, não, nós vamos tirar férias. Aquilo me surpreendeu, mas eu achei um projeto interessante, porque os dois estavam juntos o ano inteiro. E eles queriam tirar férias do relacionamento. Para que quando eles voltassem, eles pudessem dizer, cada um fez o que quis, né? Cada um foi ter o seu momento. Isso é respeito à individualidade. Respeito e com confiança na parceria. Porque se você não tem confiança no seu parceiro, não adianta estar junto, gente. Ou você confia ou não confia. Para deixar o cara sair à noite e tomar chopp com os amigos e depois ficar emburrada e ficar cobrando que hora chegou, o que é que fez, quem é que foi, quem é que não foi, então vai junto, pelo amor de Deus. Não cria conflito na relação. Então tem muitas coisinhas que a gente precisa olhar com carinho. Uma outra coisa seria, eu anotei aqui para não esquecer, porque tem muitas coisas, né?
Então, a longevidade do casal, da saúde da relação, está exatamente nisso. É de você sentar e dialogar. Tem gente que gosta muito de falar e tem gente que não gosta. Agora, uma das coisas muito importantes na relação é saber ouvir. É não interromper o parceiro na hora que ele está expondo e abrindo o coração dele. Porque você está tomando como pessoal, porque ele está falando algo que você não está gostando de ouvir ou que vai contra aquilo que você pensa que ele devia estar fazendo, que ele está fazendo algo que você não gosta que ele faça. Gente, nós somos diferentes. Nunca se esqueçam disso. Nós somos pessoas diferentes. E isso não vai mudar. Então, o que você precisa é respeitar, é ouvir. Bom, falei pra caramba, né? Alguém tem alguma pergunta? Para mim que é tão difícil confiar. Então, por que você não confia? Confiar em si no outro é uma construção difícil, mas é importante. Primeiro você tem que confiar em você mesmo e perguntar a si próprio por que você não está confiando no outro, né? Por que você não confia? Você está olhando para onde? Quem pecou na confiança? Quem não confiava em quem? Não é? Então, assim, se eu soube que meu pai traiu a minha mãe, eu vou sempre achar que meu marido me trai. Eu vou achar que eu vou viver mais do mesmo. E posso até viver também, porque eu posso atrair um homem que tenha a mesma tendência lá de trás. Mas um homem que tem muitas mulheres, que está sempre buscando mulheres na rua, o que ele tem, gente? Sistemicamente falando, carência de mãe, carência do feminino. Porque a mulher que ele escolhe para a esposa acaba virando, em algum campo da cachola dele, a mãe, a projeção da mãe. O que falta é o carinho da mãe, é o abandono que ele teve por algum motivo na primeira infância dele. E ele sempre vai estar na busca desse afeto. Muitas pessoas têm até Alzheimer, sabia? Quando teve essa carência na infância, porque eles querem ser cuidados. Aquele cuidado que eles não tiveram lá de trás. Eu sou capaz de trair, eu tenho medo de ser traída e desconfio o tempo todo. Claro, Se você trai, você tem medo que o outro faça o mesmo e você está dando direito a ele de fazer. Por que você pode e o outro não pode? E por que você trai? Porque ele não te satisfaz, porque senão você não traía. Aquele que nos satisfaz, se não está mais satisfazendo, a gente precisa sentar e conversar. Está acontecendo alguma coisa, então vamos fazer terapia, né? Eu vou me terapeutizar, ele também, para saber o que está acontecendo. Pode acontecer de repente mesmo, de você ter vivido um tempo tão grande com essa pessoa e de repente vocês virarem irmãos, né? Então, acaba a libido, porque vocês não alimentaram a relação. Eu tive uma vez, há muitos anos atrás, eu ainda era solteira também, eu fiz um curso de espanhol e eu conheci um casal que eles tinham 20 anos de casado. E eles viviam namorando. Eu achava até que eles eram amantes, de tão namoradinho que eles eram. Então, assim, eles diziam não, para a gente manter, todo dia nós fazíamos algo que cresça a nossa relação, que traga essa admiração pelo outro. É um elogio, é uma flor, é um presente, é um agrado, é um dizer, nossa, você está tão linda hoje, nossa, você hoje está tão bonita, o que você fez? Nossa, está tão afetuosa hoje. É fazer um afeto, dizer, a sua comidinha está tão gostosa. Tem coisas que nós vamos alimentando na relação. Olha, às vezes funciona a sessão de casal juntos, mas às vezes acontece que um dos dois tem tanta dificuldade de olhar para si e olhar para as suas defesas e olhar para os seus medos, para as suas traumas, que às vezes não dá muito certo.
Quando você trabalha separadamente os seus traumas, aí depois você pode vir e se trabalhar. Porque quando um muda, ele olha diferente e pode mudar a relação. Quando um muda, o outro pode mudar pelo simples fato de convívio. Porque quando eu observo e eu respeito o outro, as diferenças, eu estou dando ao outro a oportunidade de dizer, nossa, mas isso está tão legal. E ele começa a olhar de forma diferente também. E começa a fazer diferente. Porque isso é recíproco, gente. É bola de ping-pong. Se eu jogar, o outro rebate. Seja no conflito, ou seja na alegria, ou seja no afeto. Se eu for te dar um abraço, você vai me dar um abraço. Se eu te fizer um elogio, você vai agradecer. E isso vai fazer com que a gente fique numa situação agradável, não é? Será que pelo fato de eu ter perdido o meu pai, isso vai influenciar no meu relacionamento com o parceiro? Talvez exigir demais? Olha só, depende da idade que você perdeu o seu pai. Se você perdeu o seu pai muito cedo, você teve pouco convívio. Então você tem, se foi assim, né, na primeira infância, você tem um amor interrompido. Se o pai foi embora e abandonou a família e não deu esse suporte, você tem uma relação com esse pai como? Estremecida, né? Ou se seus pais se separaram, mas seu pai sempre foi presente, embora esteja separado, houve um respeito entre o casal e você ia para o seu pai, tinha esse convívio com eles, com a família dele e vice-versa, aí não tem problema nenhum. A criança se adapta perfeitamente a isso, sabe? Isso é fácil, quando o casal não está em conflito. Mas quando o casal está em conflito, quem carrega isso são os filhos. E eles vão sofrer com isso. E isso não é uma coisa saudável para a cabeça dos filhos, né? Perdi com 4 anos meu pai por suicídio. Isso é amor interrompido. Amor interrompido precisa ser trabalhado. Quando a gente perde um ente, um pai ou uma mãe muito cedo, isso fica uma carência muito forte no coração. E o que a gente precisa é fazer uma constelação. É importantíssimo você fazer isso. E nas suas meditações, nas suas orações, falar com o seu pai. Bota uma cadeira, ajoelha, bota a cabeça na cadeira, como se estivesse colocando a cabeça no colo do seu pai ou da sua mãe, seja ele quem for, e fala com ele, agradece a vida e diz, eu sinto muito pelo seu destino, mas eu respeito aquilo que te levou a fazer isso. Agora é importante você procurar uma ajuda, porque suicídio às vezes vem de outros suicídios e eles às vezes se perpetuam. Por exemplo, Getúlio se suicidou, o filho se suicidou e o neto do Getúlio se suicidou há uns 2 anos atrás. Então, é como se existisse uma força de um desejo de ir atrás. O suicídio é como se fosse uma corda que te puxa. Então, eu sugiro, Merita, que você corra para fazer uma constelação, que você se trabalhe, para que isso fique bem claro e você possa tomar a força amorosa do seu pai, da vida que ele te deu, apesar de ter tirado a dele, por motivos que só pertencem a ele, com respeito que você tem que ter. Então, já não foi. Ele era maravilhoso, a imagem que você tem é essa, de um cara bacana. Então, ele tirou a vida dele não por sua causa ou por qualquer situação, mas por alguma situação que vem lá de trás. E isso é importante ser visto. Aconteceu mesmo com o sobrinho dele. Não sei se você tem filhos, mas olha só.
O seu pai se suicidou, o sobrinho se suicidou e possivelmente antes do seu pai alguém se suicidou. Quem tem que ser visto foi aquele lá de trás. Nós temos que ir na causa, aonde as coisas aconteceram. Porque a cura é de consciência, é da consciência do clã. Por quê? Muitas vezes, quase na mesma idade, às vezes no mesmo dia, na mesma data. Isso que você está me dizendo só ratifica aquilo que o Bert sempre fala. Então, o que acontece? Olha só, estamos falando aqui que quando numa família grande o pai morre cedo e os filhos começam a morrer na mesma idade, também é mais do mesmo? Muitas vezes sim. Porque os filhos que ficam pequenos, eles têm uma tendência a ir atrás. Eu sigo você na morte. Ou por amor a você, ou por saudade de você, eu vou atrás de você. Isso acontece demais. E nenhum pai quer que um filho morra, gente. Mas é uma lealdade, é uma lealdade invisível. É uma lealdade da alma. Ele tem que seguir o pai na morte. Né? Então, isso tem que ser trabalhado nas constelações. As constelações são muito boas para isso. Porque coloca o núcleo familiar e coloca da onde que isso vem para que a gente possa chegar no momento onde aquilo foi excluído. Por exemplo, o suicídio é uma coisa que às vezes as pessoas não falam na família, porque elas não aceitam. Então, esse que se suicidou acaba sendo excluído, porque ninguém mais fala sobre isso. E isso é ruim, porque quando um é excluído, alguém vai ter que trazer ele de volta através do mais do mesmo, para que ele possa ser integrado na família. Então, lá atrás, aquele que foi primeiro e que não foi aceito de algo que aconteceu, precisa ser incluído de novo para que os descendentes não façam mais do mesmo. Uma bomba de efeito retardado às vezes acontece quando colocamos o nome ou sobrenome de uma família suicida. Não necessariamente. Não quer dizer, o nome eu acho que influencia muito pouco. O que influencia mesmo é o campo, né? É você repetir as tendências da família. Porque nome ou não nome, você faz parte. Todos fazem parte e todos pertencem ao núcleo da família, tá? Então, assim, não é porque tirou o nome, não é porque botou o nome. O que acontece que não acho bacana é você herdar nomes. Nome do pai, nome da avó, o nome daquele que morreu. Então um pai e uma mãe tem um filho e perde esse filho. Aí nasce o segundo filho, coloca o nome desse segundo filho, o nome do primeiro que morreu. Esse segundo filho tem lugar na família? Claro que não. Porque ele está sendo ele ou está sendo o primeiro que morreu? Olha o peso, né? No caso de separação com o pai e a mãe dos filhos, e foi um desfecho difícil, o que pode ajudar o cônjuge que se sentiu ferido a levar no coração o outro? Muito simples, gente. Qual foi o presente que esse homem deu para essa mulher? Filhos. Esse foi o maior presente que ele pôde dar e ela pôde dar para ele. Dentro da relação, os filhos são um presente. E o que eu falo sempre, falei para meus filhos e disse para eles quando eu me separei, eu disse, não deu certo entre eu e seu pai, mas deu certo 28 anos. Deu certo muito tempo em muitas coisas, mas ele tinha outras coisas para viver. E eu amava, mas deixei ir. Porque assim, gente, não dá para você segurar uma coisa que quer fugir. É a mesma coisa que segurar mercúrio. Sabe um termômetro quando quebra, você segura mercúrio? Ele tinha uma alma ferida que ele não trabalhou até hoje. Mas essa é uma questão dele, não é a minha. Os filhos, nós dizemos, eu continuo, o que eu amei no seu pai, eu agora continuo amando
em vocês. Tudo que eu amei, eu amo através de vocês agora. Então, assim, os filhos é uma contemplação de um amor, de algo que deu certo por um tempo. E tá tudo bem. Cada um vai viver a sua vida. Eu caso de novo, ele casa de novo. Às vezes pode até ter filho com outro marido, às vezes não. E cada um vai viver a sua história. Podem participar à vontade, gente. Pode visualizar à vontade. É só entrar. No Instagram, Taumaturgo Selênio. Tem o mesmo nome de uma irmã que morreu com 6 dias. Olha só. Aí, o que acontece? Você é você ou você é ela? Né? Gente, olha, falta pouquinho. Nós só temos 8 minutinhos. E daqui a pouco nós vamos ter que encerrar. Mas isso é uma coisa muito séria. O que a gente precisa é olhar para essa irmã e conversar com ela. E dizer que você sente muito pelo destino dela, mas que você não queria tomar o lugar dela. E que você não escolheu esse nome. Então, uma das coisas que você pode fazer é assumir um nome só, por exemplo. Se você tem 2 nomes, você assume um só. E diz, gente, olha, a partir de hoje me chama só de Regina, me chama só de Joana, entendeu? E pronto. É uma situação que você pode fazer, mas você tem que conversar com a sua irmã. O ideal seria isso. É a mesma coisa de irmãos gêmeos, às vezes. Tá tão bom que não podia acabar? Quinta-feira tem mais, tá bom? Toda quinta-feira às 20 horas eu tô falando alguma coisa. Obrigada, Zé Carlos. Obrigada, Carlinhos. Então, toda vez se vocês tiverem alguma pergunta, podem... Oi, Patrícia. Tiverem alguma pergunta, podem mandar para mim, porque são movimentos da gente poder compartilhar o nosso saber, o nosso aprendizado, 30 anos de trabalho sistêmico, eu tenho muita coisa para passar para vocês. Obrigada, gratidão também por vocês estarem aqui me ouvindo. Obrigada a todos, obrigada, Kátia, obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e quinta-feira teremos mais. Você escolhe. Eu sugiro que se você tem uma escolha, coloca o seu nome num papel e o outro nome no outro papel. E você vai sentir se a sua alma, o que ela se sente melhor, com esse nome ou com outro nome. Você chegou tarde? Ai, Paty, vai ficar lá no YouTube. Eu agora estou mandando tudo pro YouTube, tá bom? Então, o que vocês perderem na hora, porque quando vocês estão presencial é bacana, porque vocês podem fazer perguntas. Quando o pai tem 2 filhos, a menina colocou o nome da avó. Não vai dar tempo de te responder isso. Fica para uma próxima. Manda para mim pelo WhatsApp. Ou manda pelo Instagram. Sim, eu faço constelação online, sempre fiz, Brasil todo, Europa, para muita gente. E também atendo com a cinesiologia, que é uma técnica também sistêmica. Atendo por online. Agora? Tá bom, Sandré, obrigada. Que bom ter vocês aqui. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Espero ver vocês de novo quinta-feira, tá bom? E lá no YouTube nós temos mais. Nós temos outras lives que eu fiz com outros parceiros, tá bom? Um grande abraço. Hoje eu fiz sobre sintomas, que também já tá lá no YouTube. Pode entrar lá. Quinta-feira, às 20 horas. Gratidão a todos. Um grande beijo. Até lá, gente.